A elite global havia fracassado. A presidente Dilma tinha sido derrubada de forma discutível. Não acho que ele é uma punição política. O impeachment é um golpe de Estado. Casos de corrupção e a piora da economia criaram uma atmosfera tóxica nas ruas do país. Nós não merecemos isso. Nós só temos corrupção. Políticos e empresários estavam cercados por suspeitas e acusações de corrupção. Não sei por que não gostam de mim. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. A campanha eleitoral de 2018 dividiu o Brasil. A disputa foi marcada por discursos violentos, uma tentativa de assassinato e a disseminação de fake news. Uma mistura perigosa para a democracia. Com a eleição de um novo e controverso presidente, o pesadelo do Brasil chegaria ao fim? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. No poder, Temer começou a pagar as suas dívidas políticas. Formou o Ministério com tucanos e outros políticos de centro-direita. Todos homens brancos e favoráveis às ideias do mercado financeiro e do empresariado. Na largada, o governo Temer mudou a lei para vender campos de petróleo do pré-sal a empresas estrangeiras. Ele se ajoelha diante desses interesses. Ele não atende, é diferente. Ele se ajoelha. Mesmo isso, nós somos um país que ajudou a construir os BRICS. Que respeito tem por nós hoje, dentro dos BRICS? E no G20? Nenhum respeito. Ninguém que se ajoelha é respeitado. Eu peguei uma estrada esburacada, já asfaltei quase integralmente o terreno, de modo que quem chegar vai conduzir o seu veículo governamental com toda tranquilidade, sem bater em buraco. No poder, Michel Temer fez um discurso em defesa da Lava Jato. Tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Foram palavras fortes de apoio à operação contra a corrupção que no futuro próximo viria a assombrá-lo. O último grande peixe fisgado pela Lava Jato foi um empresário que fez fortuna no ramo de proteína animal. Joesley Batista era um dos homens mais ricos do Brasil. Vazamentos da investigação revelaram gravações e depoimentos de Joesley que detalhavam como ele tinha corrompido grandes figuras da política nacional. Em maio de 2017, uma bomba política explodiu. O jornal O Globo publicou uma conversa que Joesley Batista havia gravado com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Na conversa, Joesley Batista supostamente revelava a Temer que estava comprando o silêncio de Eduardo Cunha, então preso em Curitiba. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio. Como é que um presidente da República, na cadeira da presidência da República, pode ostensivamente, depois de 3 anos e meio de Lava Jato, cometer crimes dessa natureza? No dia seguinte, o apartamento de Aécio Neves, outro rival de Dilma, era alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal. Joesley Batista havia entregado Aécio Neves. Temer se tornou o primeiro presidente do Brasil a ser denunciado no exercício do cargo por crime comum. O presidente negou as acusações e afirmou que a gravação não era conclusiva. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo
investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Temer conseguiu suspender na Câmara todas as acusações feitas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A mesma maioria que faz o meu impeachment é a maioria que transforma o atual presidente num presidente impune e fantasmagórico. Porque por 2 vezes a Procuradoria tenta julgá-lo. A maioria que garante que ele não seja julgado é a maioria que deu o impeachment para mim. As taxas de aprovação de Temer eram as mais baixas das séries históricas dos institutos de pesquisa. Com o início do ano eleitoral de 2018, o governo Temer se enfraqueceu ainda mais. Em fevereiro, para mudar a agenda política devido ao fracasso da reforma da Previdência, Temer tomou uma decisão ousada. Decretou intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, dando aos militares o controle da segurança pública. As forças políticas de direita apoiaram a intervenção. Eu pediria aos analistas que verificassem os índices de latrocínio, de roubo de cargas, de apreensão de cocaína, de drogas, apreensão de armas. Eles devem olhar as estatísticas, primeiro ponto. Segundo ponto, devem olhar a percepção popular. Você sabe que o povo do Rio de Janeiro, 72% quer que continue a intervenção. Significa que deu certo. Mas para os moradores das comunidades do Rio, a intervenção foi um pesadelo diário. Nascida numa comunidade carente carioca, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, fez carreira denunciando a violência policial. Em março, ela e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados. No dia anterior ao crime, Marielle Franco havia escrito no Twitter sobre mais uma morte em sua vizinhança. Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Mello estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? 13 balas foram disparadas contra o carro de Marielle. 4 tiros atingiram a sua cabeça. O crime da Marielle foi um crime político e se trata de um crime de poder, entendendo que tamanha eficiência desse assassinato, a gente só pode concluir que existe uma pessoa muito poderosa por trás disso. No país inteiro, milhares de pessoas protestaram contra o assassinato da vereadora, visto como uma forma de calar a sua voz. O crime continua sem solução. Outro terremoto político estava prestes a acontecer. Os caminhoneiros fizeram uma grande greve. O movimento paralisou o país e acuou o governo. Desce! A greve foi organizada por meio das redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. Os caminhoneiros demandavam a redução do preço do diesel e o aumento da tarifa do frete. O frete está lá embaixo. As transportadoras não repassam o frete para nós. Olha o diesel aumentando toda semana. Foi um sinal do forte papel que as redes sociais teriam nas eleições, sobretudo na disputa presidencial. Enquanto Temer se defendia das acusações de corrupção, o cerco se fechava contra Lula. No ano anterior, 2017, o ex-presidente havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro no processo do apartamento do Guarujá e tinha apelado imediatamente. Preso em Curitiba e impedido pela justiça de dar entrevistas, Lula respondeu a este documentário por carta. Não acharam um centavo irregular nas minhas contas. Aí inventaram que eu tinha um apartamento. Gente com ambição por dinheiro e poder desmedida, inclusive alguma das famílias mais ricas do Brasil, precisava me tirar do caminho, porque senão eu voltaria a ser presidente do Brasil. Contestando a versão de Lula, Sérgio Moro disse ao documentário: Lula foi condenado por ter sido mentor do escândalo da Petrobras. Cerca de 2 bilhões de dólares foram pagos em propinas usando contratos da Petrobras durante sua presidência. O apartamento é parte dessas propinas, que foram diretamente para o benefício pessoal dele. Em 3 de abril de 2018, um dia antes do Supremo Tribunal Federal julgar um recurso no qual Lula pedia para não ser preso, o comandante do Exército fez uma intervenção política no caso.
o general Vilas Boas escreveu no Twitter que o Exército tinha repúdio à impunidade. As palavras foram vistas como um recado explícito ao Supremo de que os militares queriam Lula na cadeia. O STF negou o habeas corpus por 6 votos a 5. Em 7 de abril, Lula se entregou à Polícia Federal. Mas o petista ainda tinha esperança de concorrer à presidência. Lula contava com apoio popular e aparecia como líder nas pesquisas eleitorais. Lula livre, Lula livre! Mas no fim de agosto, o sonho de Lula chegou ao fim. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que ele não poderia concorrer de acordo com a lei da ficha limpa. Eu estou surpreso com essa guinada jurisprudencial, porque a lei das eleições, no artigo 16A, é absolutamente expressa no sentido de dizer que aqueles candidatos que estão sub júdice ou estão respondendo a processos em linguagem popular têm o direito de participar de todos os atos eleitorais por sua conta e risco. Se vierem a ser condenados, afinal, evidentemente perderão todo o esforço e, eventualmente, até os recursos materiais que tiverem gasto. Agora, o caminho estava livre para um personagem em ascensão na política brasileira. Ex-capitão e ex-paraquedista do Exército, Jair Bolsonaro havia sido deputado federal por 27 anos. Nesse período, ele se notabilizou pela defesa de causas militares. Sua carreira política também foi marcada por discursos divisivos e polêmicos. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Olha, jamais eu estou para você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Draco, te dou outra. Draco, te dou outra. Draco, te dou outra. Se depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Mas eu não acredito que seja tudo aquilo. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que não estou enganado. Então, é uma pessoa que tem uma explosão muito forte, né? Temperamento da pessoa. A campanha de Bolsonaro bateu duro nas políticas sociais de Lula e do PT. Ele pregou forte privatização e redução de impostos. O discurso de Bolsonaro se revelou popular, principalmente para o eleitorado masculino e evangélico. Linha dura, ele defendeu mais liberdade para a polícia atirar e uma legislação mais permissiva para a posse e o porte de armas. Acima de tudo, ele pregava uma espécie de retorno ao exercício do poder de forma autoritária, algo visto pela última vez no Brasil no regime militar. Em setembro, Bolsonaro foi esfaqueado durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O candidato foi levado para a UTI hospitalar. Segundo as investigações, seu agressor agiu sozinho e tinha histórico de problemas psiquiátricos. O atentado poderia ter sido fatal, mas os médicos salvaram a vida de Bolsonaro. Interessante como este gesto violento, de fato, o ajudou. Primeiro, modo de dizer, porque o vitimizou. Segundo, porque permitiu uma exposição muito mais ampla dele. Com Lula preso pela Lava Jato, o PT escolheu um novo candidato à presidência, o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Mas a reação dos eleitores não foi a esperada pelo Partido dos Trabalhadores. Tendo sido vítima de um atentado e defendendo propostas populares, especialmente sobre segurança pública e corrupção, Bolsonaro deu um salto nas pesquisas. A campanha eleitoral foi dominada por fake news espalhadas nas redes sociais, sobretudo via WhatsApp. Ativistas de direita e esquerda compartilharam notícias falsas, mas a campanha de Bolsonaro foi a principal beneficiada por essa onda. Uma das maiores fake news que circularam nas eleições foi o chamado kit gay. Bolsonaro acusou Haddad de ter produzido um kit para ser distribuído nas escolas públicas a fim de promover a homossexualidade infantil. Agora, esse livro, na verdade, ele estimula precocemente as crianças para o sexo. E mais ainda, escancara as portas da pedofilia.
A verdade é que o kit gay nunca existiu. Na reta final do primeiro turno das eleições, o juiz Sérgio Moro interveio mais uma vez. Moro divulgou parte do acordo de delação premiada do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci. Em troca da redução da pena e prisão domiciliar, Palocci fez acusações de corrupção contra Lula, Dilma e integrantes do PT. Bolsonaro teve uma votação expressiva no primeiro turno, atingindo 46%. O candidato do PT, Fernando Haddad, cresceu nas pesquisas e obteve 29%. Haveria segundo turno na corrida presidencial. Da sua parte, Bolsonaro diminuía a importância de Haddad. Nunca conversei com ele. Ele é um comunista. Ele é um homem que adora aí a política venezuelana, a cubana. As 3 últimas semanas de campanha Tá foram acabando já? dominadas por ataques de ambos os lados. Bolsonaro se recusou a participar dos tradicionais debates de TV, dizendo que ainda estava se recuperando. Ele evitou discutir as suas propostas em detalhes, priorizou aparições para seus apoiadores nas redes sociais e deu entrevistas para poucos jornalistas. A faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. No fim de outubro, o Brasil elegeu Bolsonaro para a presidência. Ele recebeu 55% dos votos contra 45% de Haddad. Como o novo presidente governará o maior país da América Latina? Vamos ver para onde Bolsonaro irá levar o país. A razão da vitória dele é sabida por quem conhece a história. Quando se nega a política, o que vem depois é sempre pior. Eu acho que ele simplifica tudo, ele pensa que a força resolve. Esse é o maior medo que eu tenho, é dele ser incapaz de governar. Com a eleição de Bolsonaro, um ex-capitão do Exército, e de seu vice, Hamilton Mourão, um general de 4 estrelas da reserva, os militares, de algum modo, voltam ao poder, desta vez, pelo voto. Incluindo Bolsonaro e Mourão, há 9 integrantes do primeiro escalão do governo com formação militar. Eles serão capazes de respeitar a democracia? Eu espero que seja possível a gente ter um governo de extrema direita sem comprometer a democracia. Eu espero. Mas nós estamos vivendo, Kennedy, num momento que eu acho muito difícil internacionalmente para a democracia. Eu acho que ele terá pessoas habilitadas, pelo menos eu acho, que ele saberá escolher pessoas habilitadas a fazer essa negociação que é indispensável para o país. Ou você vive numa democracia, e democracia significa convivência harmônica do executivo, legislativo e judiciário, ou você vai para uma ditadura. E eu acho que ele vai preservar a democracia. A história do Brasil, lamentavelmente, nos mostra que a cada 25 ou 30 anos nós temos um hiato nas instituições democráticas e republicanas. Isto é uma possibilidade. E quanto ao futuro da Operação Lava Jato? Logo após o resultado eleitoral, Bolsonaro convidou o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Moro será um super-ministro, com influência sobre o judiciário e controle da Polícia Federal e da Política Nacional de Segurança Pública. Ele também será decisivo para influenciar 2 indicações ao Supremo Tribunal Federal que serão feitas durante o governo de Bolsonaro, moldando um colegiado que deverá apreciar recursos judiciais de Lula. Sei que alguns eventualmente interpretar a minha ida como uma espécie de recompensa, é algo absolutamente equivocado, porque a minha decisão foi tomada em 2017, sem qualquer perspectiva de que o então deputado federal fosse eleito presidente da República.
Moro sabia que, se agisse de acordo com a lei, teria que me inocentar. E assim eu seria eleito presidente. E ele não queria isso. Então, na sentença, ele fez política e não justiça. E agora se beneficia disso. Bolsonaro só ganhou porque não disputou contra mim. E agora Moro ganha a chance de acumular mais poder. O que eu faria se tivesse sido convidado para eventualmente ser ministro da Justiça e eventualmente para ser ministro do Supremo? Para que não haja contaminação dessa maior investigação da história brasileira e uma das maiores investigações de todo o mundo, que se desenrolou, que se desenrola há 4 anos de maneira séria, competente, técnica, eu nem titubearia em cogitar ou pensar nesses convites. A minha resposta seria imediata: não e não. Rapaz, Sérgio Moro, como é que eu posso lhe dizer, ele, para mim, é um mito. Um judiciário, se tivéssemos juízes, tem vários, aquela equipe dele, para mim, todos são excelentes, são de bons, sabe? O Brasil foi salvo por esse cara. Num depoimento à Justiça em novembro de 2018, o ex-presidente Lula, cumprindo sentença de 12 anos e respondendo a 8 processos, disse que havia sido tratado de forma injusta pelo juiz Sérgio Moro. Eu já havia uma obsessão. Eu me considero, sabe, como procurador, um troféu. Eu era um troféu que a Lava Jato precisava entregar. Não sei por que não gostam de mim, mas era um troféu que precisava entregar. O Brasil viveu uma tempestade perfeita de recessão econômica, grandes protestos de rua e grave corrupção política e empresarial. Ao expor essa corrupção endêmica, a Lava Jato abriu a caixa de Pandora. Um presidente foi preso. Outra presidente sofreu impeachment. E um terceiro presidente enfrenta sérias acusações de corrupção. No discurso de posse, além da promessa de combate à corrupção, Bolsonaro disse: é com humildade e honra que me dirijo a todos vocês, como presidente do Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. O país, no entanto, continua fortemente dividido e o novo presidente enfrentará grandes desafios. Jair Bolsonaro conseguirá resolver os grandes problemas da nação ou o Brasil continuará a ser o país de um futuro que nunca chega?